Direto da redação. Eu assinei um artigo aqui recentemente no Diário da Guanabara, que ele é intitulado A Sombra da Dúvida, quando os guardiões da justiça precisam prestar contas. Você confere aí na tela. E o que destaca aqui o subtítulo desse artigo? Denúncias envolvendo ministros do STF em negócios bilionários e encontros em resort de luxo expõem a fragilidade do sistema de pesos e contrapesos no Brasil, enquanto políticos e magistrados de menor escalão são punidos por muito menos. E o artigo aqui ele vai discorrendo, vai mostrando aqui que enquanto o Brasil atravessa um momento crítico para a credibilidade de suas instituições, essas recentes revelações aí sobre as supostas conexões entre dois ministros, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, no caso do Banco Master, isso cria assim um certo constrangimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e macula a imagem da Suprema Corte. O que esses dois ministros têm com relação ao Banco Master? A esposa do Alexandre de Moraes, segundo a imprensa noticiou, o escritório de advocacia dela, da Viviane Barsi, Viviane de Moraes, ela tinha um contrato com o Banco Master, segundo as informações, segundo o que foi noticiado. O Dias Toffoli, ele tem também interesses específicos, que é amigo do advogado, tem contato, tem ligações, é apontado ligações também com o Banco Master, e ele é o relator do processo envolvendo o Banco Master hoje no Supremo Tribunal Federal. E qualquer democracia funcional, uma Suprema Corte, ela representa-se o último bastião da imparcialidade judicial, é o que destaca aqui esse artigo. Mas quando essas imagens de ministros aparecem recepcionando banqueiros, como é o caso do Dias Toffoli, envolvendo não só o Banco Master, mas também o BTG Pactual, processo também que ele é relator, voto favorável ao Banco Pactual. E nesse artigo aí traz uma imagem do Dias Toffoli, ele encontrando com André Esteves no resort, que é ligado à família dele. Segundo os funcionários, seria dele, mas estaria em nome de dois irmãos dele que moram numa casa muito simples, em Marília, no interior paulista. E esse artigo aqui ele discorre sobre isso, teve uma grande repercussão, sobretudo nos corredores em Brasília, informadores de opinião, juristas no Brasil inteiro. Eu recebi assim, vários feedbacks, vários comentários internamente, as pessoas se reportando, assim, várias figuras conhecidas que eu não vou mencionar o nome porque eu não estou autorizado. Figuras que atuam em causa no Supremo Tribunal Federal e nas cortes superiores em Brasília. Então isso aí demonstra uma fragilidade muito grande. Mas o que vem de novo agora nessa história aqui, e é o que essa reportagem vai mostrar agora, é o que diz o ministro Edson Fachin, que está presidente da Suprema Corte, está presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo o que diz aqui o Edson Fachin, são palavras dele, tá? Vou botar até entre aspas aqui, porque são palavras do Edson Fachin. Ele não ficará de braços cruzados no caso que envolve o Dias Toffoli e o Banco Master. E essas investigações sobre a compra de ativos pelo BRB, pelo Banco Regional de Brasília, continuam. E a Polícia Federal agora ela ouviu mais um ex-diretor do banco ligado ao empresário Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro é o CEO do Banco Master, e esse banco que estava com os papéis podres, praticando pirâmide financeira, ele estava sendo vendido, passando para o controle do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que é o banco oficial do governo do Distrito Federal, governo de Brasília. Então foi um negócio que também foi levantado aqui no Diário da Guanabara, uma entrevista do Aurélio Valporto. E aqui nesse programa, quando esse negócio era celebrado pela mídia corporativa. Então foi também aqui um furo e deu foi uma repercussão enorme. Mas você vai conferir agora o que diz o Edson Fachin, que é presidente da Suprema Corte, em relação a esse episódio, na reportagem de Manuela Castro. O único a ser ouvido hoje foi Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master. A princípio, ele seria ouvido na sede do Supremo Tribunal Federal presencialmente, mas optou por falar de forma virtual aos investigadores. O depoimento durou 25 minutos e Luiz Antônio respondeu todas as perguntas. O conteúdo está sob sigilo. Também seriam ouvidos hoje Robério César Bonfim Mangueira, do Banco de Brasília, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master.
Mas as defesas alegaram que não tiveram acesso a todo o processo e pediram adiamento dos depoimentos. Ainda não foi marcada nova data para as oitivas. Também hoje, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, publicou uma nota respondendo reportagens da imprensa. Ele afirmou que deixou de atuar como advogado do Banco Master após ser convidado pelo presidente Lula para assumir a pasta no governo federal. Ainda segundo a nota, depois de deixar o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023, ele retornou às atividades de advocacia e, entre vários outros clientes, prestou serviços de consultoria jurídica ao banco. E o presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse hoje em entrevista ao jornal O Globo que não vai ficar de braços cruzados, doa a quem doer, caso seja necessário avaliar questionamentos sobre o caso Master aqui no Supremo. A relatoria do ministro Dias Toffoli vem recebendo pedidos de afastamento por parlamentares. Reportagens recentes revelaram que 2 irmãos de Toffoli eram sócios de um resort e venderam a participação para um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master. A Procuradoria-Geral da República já arquivou pedidos recentes de impedimento do ministro, alegando que já está acontecendo a apuração sobre esse caso na PGR.